Entrevista coletiva do técnico Marquinhos Santos após o jogo treino contra o Próspera, vitória alviverde pelo placar de 1-0. Professor, primeira pergunta é de Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Marquinhos, essa atividade pode ter sido a única do Juventude antes do estadual. Pelo tempo curto de preparação, você considera que foi positivo o desempenho nesse jogo treino? Sem dúvida, apresentou muitas coisas, não apresentaram muitas situações, muitos conceitos pelo pouco tempo de trabalho, foram apenas 9 dias, mas já com desenvolvimento de jogo daquilo que eu penso, né? E tivemos um volume de 68% de posse de bola, tivemos no primeiro tempo 9 finalizações, 6 cruzamentos, então foram números expressivos. E o time do Próspera é uma equipe que vem treinando há muito mais tempo, né? E com um conjunto maior de continuidade do Paulo Baier, mas o time já colocando incrementos táticos ou elementos táticos daquilo que foi desenvolvido durante esses 9 dias. E isso é bom porque os atletas já demonstram, né, uma evolução e é importante para esse início de competição. Pergunta de Thiago Nunes, TV Papo by Bitcom. Quais os pontos positivos dessa primeira movimentação do elenco que você observou? Creio que o conjunto, né, mantido a base, dá uma estrutura de jogo e muitos atletas do qual eu já trabalhei e já entendem, né, esse conceito de jogo e facilitou bastante. E se faz necessário até para entrosamento dos atletas que chegaram e também dos atletas oriundos das categorias de base. Isso foi importante até para observá-los, para dar um maior entrosamento, para tirar aquela ansiedade de estreia, e foi muito positivo. É claro que seria o ideal ter pelo menos mais 1 ou 2 jogos antes da estreia, mas pelo tempo curto de preparação, creio que já apresentou muita coisa positiva, porém, muito ainda melhorar daquilo que nós queremos. Pergunta de William Mota, Esporte Serra. Te agradou a atuação do Marcos Vinícius, o Sorriso? E o Mateuzinho rendeu melhor por dentro ou como atacante de lado na tua avaliação? O Sorriso é um jogador que desde 2019 eu já o puxava, né? Eu já trazia para o profissional da categoria sub-20 para treinar conosco. E no retorno agora ele já efetivamente no profissional apresentou uma evolução muito boa, maturacional principalmente. Ele está mais forte, mas não perdeu a coragem, não perdeu o desenvolvimento de jogo agressivo, de 1 para 1, de enfrentamento. E hoje, creio que nesse jogo treino ele foi muito bem, soube aproveitar a oportunidade que foi dada e tenho certeza que é mais um atleta oriundo da base que vai ajudar muito o elenco ao longo do ano e principalmente futuramente para o caixa do Juventude, não tenho dúvida que será um atleta muito bem vendido. Em relação ao Mateuzinho, é um jogador que nos dá essa opção tanto de extrema, né, como por dentro, por característica, até acredito que aproximar ele um pouco mais do centroavante possa ser melhor aproveitado, porque ele tem uma boa finalização de média e longa distância, bate bem na bola, acha passe em profundidade. São situações que nós vamos construindo nos treinamentos e durante os jogos para poder aproveitá-lo bem. Pergunta de Pedro Petrucci, Pioneiro Gaúcha Serra. Teus conceitos de jogo ficaram claros na partida de hoje. Você entende que o elenco já está familiarizado com os movimentos? Acredito que pela manutenção, né, de muitos atletas que trabalharam comigo em 2019 e alguns que trabalharam comigo em outras equipes já conhecendo, isso facilita, né, otimiza o tempo, o pouco tempo que temos de trabalho, nós soubemos otimizar os treinamentos e já foi visto esses conceitos. Então, fiquei feliz com a performance da equipe e até acredito que poderia ser um placar maior daquilo que foi criado e das oportunidades que tivemos. Bruno Mucchi, da Rádio Caxias. Marquinhos, o Juventude tem alguns setores que ainda carecem de reposição e tu imaginas a equipe começando o gauchão com a escalação que iniciou esse jogo treino? Nós colocamos até para observar, né? Claro que ainda temos aí mais uma semana de treinamento e aguardando a definição até de liberação de alguns atletas que iniciaram, o caso do Bressan, o próprio Paulo Henrique, para que possa entrar no bid e apresentar condições de jogo. Então nós já começamos a desenvolver um início de equipe, né? Mantendo a base que terminou a temporada da Série B, e isso facilita e ajuda e ao natural, dentro das oportunidades, nós vamos estar rodando o elenco. Thiago Nunes, Bitcom TV. Marquinhos, existe a possibilidade de o clube realizar outro jogo treino antes da estreia? Vai depender muito
da efetivação, né, desse jogo de estreia contra o Inter, se vai acontecer no sábado ou na segunda. Caso a realização dessa estreia seja na segunda, eu pretendo, né, dentro da possibilidade, dentro dos protocolos de segurança que até foram muito bem adotadas para este jogo treino, sendo possível que seja realizado mais um jogo treino. William Mota, Sport Serra. Se percebeu o jogo do Juventude fluindo naturalmente pelo meio. Isso tem a ver com a manutenção da base titular e pode ser uma vantagem para a arrancada do campeonato? Olha, para esse início eu acredito que sim. E quando acertei, né, o meu retorno, foi pedido uma manutenção da equipe que terminou justamente por conta disso, para que pudesse ter esse maior entrosamento, uma vez que já desenvolveu, né, praticamente uma temporada de competição, e isso facilita o trabalho de continuidade. O futebol não tem como você montar a equipe com pouco tempo de preparação, emprestando ou se desfazendo de uma equipe inteira, de um elenco inteiro e tentando remontar um novo time. Um erro que até aconteceu no início da temporada passada e que esse ano não se deu. E para finalizar, Pedro Petrucci, Pioneiro Gaúcha Serra, qual a tua avaliação sobre a atuação do Igor como lateral esquerdo no segundo tempo? É uma opção, né, que nós estamos trabalhando, treinando, porque hoje nós temos o Eltinho apenas da função, subimos o Dudu, um garoto do Sub-20, que vem também passando por essa transição, mas o Igor até pela experiência, pela cancha que adquiriu nessa Série B, pela característica de jogo, é um atleta de muita força, né, de um poder de marcação bom, mas que principalmente joga com muita profundidade. Então, até a nível de treinabilidade, nós testamos ele do lado esquerdo e estamos treinando isso. Então não caiu de paraquedas, não foi algo que surgiu no treinamento, na questão do jogo treino. Nós temos aí até durante os trabalhos realizado esse tipo de situação para preparar uma possível situação que possa ocorrer.